Está entrando no ar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Obras de Pedro de Camargo. Vamos continuar juntos, meu caro ouvinte, buscando o entendimento do Evangelho de Jesus. Bases necessárias para o nosso equilíbrio, para o fortalecimento moral, para a luz do Espírito, estabelecendo assim conexão com essa fonte inesgotável de amor do Pai Celestial através dos ensinamentos de Jesus em nossas vidas. E para nos ajudar, vamos continuar estudando a obra Nas Pegadas do Mestre. O autor é Pedro de Camargo, editora da Federação Espírita Brasileira. Hoje vamos estudar o capítulo O Leproso Samaritano. É uma passagem do Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 17, versículos 11 a 19. De caminho para Jerusalém, Jesus encontrou-se na estrada com 10 leprosos, os quais, dirigindo-se a ele, clamaram em altas vozes: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Jesus, atendendo-os, retrucou: Ide mostrar-vos aos sacerdotes. E em caminho ficaram limpos. Um deles, que era samaritano, vendo-se curado, voltou, dando glória a Deus em voz alta, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. Perguntou então o Senhor: Não ficaram limpos os 10? Onde os outros 9? Não se achou quem viesse dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse ao homem: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. E Pedro de Camargo vai comentar no início do capítulo dizendo: como se explica o fato de a cura desses leprosos ter despertado precisamente no samaritano, tido como herege, um avivamento íntimo que não se produziu nos demais? Porque não ficaram os 9 judeus possuídos do mesmo entusiasmo, do mesmo ardor sagrado que invadiu o coração do samaritano? Porque não vieram como ele, transbordantes de júbilo, render graças ao seu benfeitor? Não receberam acaso o mesmo benefício? Por que não experimentaram, como era natural, necessidade de se expandirem em demonstrações positivas de gratidão, sentimento este tão nobre e tão belo? Qual a razão desta razão? Encontramos a resposta na qualidade da fé alimentada pelos leprosos. A dos 9 judeus era a fé falseada em sua natureza, adstrita aos dogmas e às ordenanças de uma igreja sectária. Então, meu caro ouvinte, dos 10 leprosos, todos foram curados, mas só um retornou para agradecer. Sabe-se que mais tarde, os outros 9 voltaram a reincidir nos mesmos vícios, nos mesmos desvarios morais e, portanto, voltaram a ter a mesma enfermidade. Somente aquele que agradeceu, somente aquele cuja fé havia salvado, permaneceu curado. Vamos buscar as diretrizes libertadoras na doutrina espírita. Diretrizes libertadoras. Do Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 28, sob o título Coletâneas de Preces Espíritas, Ato de Submissão e de Resignação. O item 30.
quando um motivo de aflição nos advém, se lhe procurarmos a causa, a miúde reconheceremos estar numa imprudência ou imprevidência nossa, ou quando não, em um ato anterior. Em qualquer desses casos, só de nós mesmos nos devemos queixar. Se a causa de um infortúnio independe completamente de qualquer ação nossa, é ou uma prova para a existência atual, ou expiação de falta de uma existência anterior. Caso este último, da existência anterior, em que pela natureza da expiação poderemos conhecer a natureza da falta, visto que somos sempre punidos por aquilo em que pecamos. No que nos aflige, só vemos em geral o presente, e não as ulteriores consequências favoráveis que possa ter a nossa aflição. Muitas vezes o bem é a consequência de um mal passageiro, como a cura de uma enfermidade é o resultado dos meios dolorosos que se empregaram para combatê-la. Em todos os casos, devemos submeter-nos à vontade de Deus, suportar com coragem as tribulações da vida, se queremos que elas nos sejam levadas em conta e que se nos possam aplicar essas palavras do Cristo. Bem-aventurados os que sofrem. Então é assim, meu caro ouvinte, todos nós que estamos reencarnados no orbe terrestre, estamos atravessando sempre, de vez por outra, desafios, situações de adversidades, enfermidades, às vezes nossa ou de companheiros, companheiras, familiares, conhecidos, amigos e amigas. Todas essas circunstâncias são situações favoráveis, são esses males temporários que na verdade vêm restabelecer o nosso equilíbrio espiritual. Vamos expurgando do espírito para o corpo essas condições que estabelecemos, acúmulos de negatividade por termos nos afastado das leis de Deus. Então, se estamos passando por algum momento de dor, se estamos sofrendo, vamos erguer os nossos corações ao alto, as nossas mentes potencializadas a Deus e reconhecer em que algum momento das nossas existências, seja nessa vida ou nas passadas, nós nos afastamos das leis de Deus. Portanto, a recuperação vai depender da nossa fé, da nossa postura de gratidão. O samaritano teve gratidão por ter sido curado, então manteve o seu estado de equilíbrio e cura. E Pedro de Camargo continua dizendo: a fé pura não se amolda às veleidades e aos preconceitos dos homens. Não se deixa igualmente encarcerar entre os acanhados âmbitos dos credos exclusivistas. Como potência, como força viva que é, requer expansão, requer liberdade. Só no imensurável ela vive e medra. Pretender cercear-lhe o curso é rematada insânia. Não será jamais o homem há de influir sobre a fé. É a fé que há de influir sobre o homem, renovando continuadamente. Vamos elucidar estes conceitos. Elucidando conceitos. Ainda do Evangelho segundo o Espiritismo, agora o capítulo 19. A fé transporta montanhas. O item 3 é comentário de Allan Kardec. Noutra acepção, entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Ela dá uma espécie de lucidez que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá, de sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer,
com absoluta segurança. Num como no outro caso, pode ela dar lugar a que se executem grandes coisas. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, faculta a paciência que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. A fé vacilante sente a sua própria fraqueza. Quando a estimula o interesse, torna-se furibunda e julga suprir, com a violência, a força que lhe falece. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, denota fraqueza e dúvida de si mesmo. Então, meu caro ouvinte, é nesse sentido que a fé é que influi sobre o homem. Ou seja, é o espírito que apresenta essa lucidez, o uso da inteligência, a segurança pessoal, a crença numa certeza que permite que no pensamento nós podemos alcançar objetivos de restabelecimento. Então a fé realmente transcende o presente. Ela vara a condição normal de eternidade, que não tem como ser mensurada o tempo, mas que se sabe por uma consequência, por confiança. Confiança em quem, meu caro ouvinte? No Pai Celestial. Confiança em si mesmo. E é isso que Allan Kardec está dizendo, que toda essa lucidez, todo o sentimento, todo o uso da inteligência, colocando nossos corações, nossas vidas nas mãos de Deus, estabelece uma absoluta segurança. E é isso que faz com que tenhamos paciência. Então aqui está a chave para adquirirmos paciência. Fé em Deus, fé em si mesmo, ter mais fé em Deus do que em si mesmo, usar a inteligência nesse propósito, sentir a presença de Deus em nossas vidas. E assim vamos manter essa segurança, essa calma, e jamais nos revoltarmos, mas sempre sermos gratos, como o samaritano foi grato a Jesus por tê-lo curado. Dos 10 leprosos, foi o único que voltou para agradecer. Vamos continuar estudando o capítulo O Leproso Samaritano, já no próximo bloco. Participe do programa Obras de Pedro de Camargo enviando sua mensagem, dúvida ou sugestão pelo e-mail opg@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. Produção e apresentação Moisés Santos. Voltamos a apresentar o programa Obras de Pedro de Camargo. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos estudando o capítulo O Leproso Samaritano, aquele que dentre os 10 que foram curados por Jesus, foi o único que retornou para agradecer e reconheceu o amor de Deus e restabeleceu a sua saúde mental, espiritual e emocional. E assim não voltou a realizar os desvarios morais, os vícios das quais condições que se encontrava conectado, e portanto manteve o equilíbrio dinâmico da cura que Jesus realizou. Mas Jesus deixou bem claro que foi a fé dele que havia curado a si mesmo. A fé, como o amor, continua Pedro de Camargo, é livre e irredutível.
Dizei ao roxinol que não cante, ao sol que não ilumine nem aqueça, às chuvas que não fecundem a terra, às ondas do mar que se aquietem e repousem, ao vento que não sussurre, à flor que não exale seus perfumes. Talvez sejais obedecidos, porém jamais ordeneis ao coração que não ame, ou que o faça apenas dentro de limites fixados. Ele nunca vos obedecerá, porque o coração foi criado para o amor, e o amor é poder, é força inexaurível que se expande no infinito. Nada embargará seus passos. Vamos retirar este véu. Retirando o véu. Do Evangelho segundo o Espiritismo, ainda no capítulo 19, sob o título A Fé Transporta Montanhas, agora o item 4. Cumpre não confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se conjuga à humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio. Por saber que simples instrumento da vontade divina, nada pode sem Deus. Por essa razão é que os bons espíritos lhe vêm em auxílio. A presunção é menos fé do que orgulho. E o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e pelos malogros que lhe são infligidos. E Pedro de Camargo continua: com a fé sucede o mesmo. Ela é filha do amor. Do amor se originam todas as virtudes. Encarcerar a fé nos mesquinhos limites de um credo é tão tentame, em vão. Jamais ela se deixará aprisionar. A fé é força e, como tal, é ativa. Ela transforma e reforma o homem, promovendo sua ascensão para estágios sempre mais elevados. É a fé que desperta os sentimentos, que avigora a vontade, que sustenta a razão, que purifica a mente. É por isso, meu caro ouvinte, que a fé é a mãe de todas as virtudes. Desenvolvendo a fé, despertaremos todos os sentimentos relacionados ao crescimento espiritual. Daí o dizer de Jesus ao samaritano humilde, em cujo coração verificará a existência da preciosa graça divina. A tua fé te salvou. Salvou sim, porque ela fez desabrochar na alma do samaritano o valor, a alegria sã, a gratidão. Jamais aquele homem se apartaria daquela força sideral. Estava com ela, era dele, porque ele se lhe havia entregado sem restrições. Então essa foi a grande receptividade do samaritano, a sua fé. Eles clamaram por Jesus e pediram a Jesus que os curasse. E Jesus mandou que eles caminhassem. E enquanto caminhavam, tornaram-se limpos. Então deixaram de ter a enfermidade. Mas só ele tinha predisposição maior, a da fé que agradece, que confia, que não põe restrições. Sua ação dali em diante orientar-se-ia por essa luz do céu, que é a fé. Não seria mais autômato, como os escravos do dogma. Então, o que significa isso? Não seguiria os preceitos exteriores, as regras dos homens, as condições estabelecidas pelo personalismo humano, que são tantas condições de condicionamentos que não acompanham a fé viva do amor de Deus em nossos corações, em nossas mentes. Agiria livremente ao influxo da mesma liberdade. Sim, meu caro ouvinte, o Espiritismo
é liberdade de consciência. Consultemos a consciência, consultemos o coração. Desenvolvamos a fé e vamos sentir desabrochar todos os sentimentos do amor. Por isso, enquanto os 9 sectários demandavam maquinalmente o templo e os sacerdotes para se desobrigarem de um preceito ritualístico, o samaritano recebeu o aplauso valioso do Divino Mestre, que se comprazia em o louvar. Lembra que Jesus disse que eles se apresentassem aos sacerdotes? Por que fizeram essa necessidade, os próprios judeus? Porque estabeleceram que quando alguém adquiria a lepra, no caso podia ser qualquer doença de pele, provavelmente a hanseníase, que não é mais lepra, eles tinham seus nomes riscados do senso comum. Eram como se não existissem mais. Então Jesus ordenava que os curados da lepra voltassem ao templo para que os seus nomes fossem novamente restabelecidos no livro do censo da contagem dos habitantes. Então tinha que voltar ao templo. Então esses 9 estavam maquinalmente constrangidos a obedecer à regra de restabelecerem-se perante a sociedade, muito mais do que uma fé operante ou da gratidão por terem sido curados. É isso que Pedro Camargo está ensinando. Diante da lição eloquente deste soberbo episódio, cumprimentarmos o leproso samaritano. Sim, meu caro ouvinte, o Evangelho é para ser imitado. É referência para as nossas vidas, para as nossas escolhas. Cultivamos, portanto, a fé, e não uma fé. Identifiquemo-nos com a religião, e não com uma religião. Pertençamos à igreja, e não a uma igreja. Seja o nosso culto o da verdade, o da justiça e do amor. O que Pedro Camargo está dizendo, meu caro ouvinte? Que nós sejamos ecumênicos, que nós estabeleçamos a condição de cristãos onde quer que estejamos, não por rótulos, não por denominações aparentes ou regras exteriores, mas que a verdade, a justiça e o amor de Deus possam estar onde quer que estejamos. É tal que Jesus ensina e exemplifica em seu santo Evangelho. Sim, meu caro ouvinte, Jesus é a própria verdade, é o próprio Evangelho. Toda a sua vida é um exemplo de amor, de luz e libertação de todo o mal. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem do Mestre. Mensagem do Mestre. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos aos seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Era um espírito necessitado de luz, uma pessoa conversível como qualquer um de nós. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: por que não podemos nós outros expulsar este demônio? Respondeu-lhes Jesus: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível.
Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulos 17, versículos 14 a 20. O grão de mostarda, meu caro ouvinte, é a menor semente conhecida. E se a nossa fé crescer até esse tamanho, ou como ela, nós teremos capacidade de mandar, reconsiderar valores e dificuldades, as grandes montanhas das dificuldades, tornando possível superá-las. Um grande abraço e até o próximo programa. Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos.